programa Estudo nos proporciona um momento de reflexão, porque primeiramente o estudo serve para nós outros, porque para aqueles que nós vamos trazer os ensinamentos, trazer os esclarecimentos do Evangelho da doutrina espírita. Antes de entrar no tema em si, eu estava fazendo uma leitura, uma mensagem de Eurípides Barçanufo, que foi trazida em junho de 2015, num momento em que o Brasil passava por uma crise muito grande e problemas inúmeros, coisa que não é muito diferente hoje. Então, ele mandava-nos, trazíamos uma mensagem de encorajamento. E eu fiz alguns recortes para a gente se situar um pouco nesse momento. Ele dizia assim, diante dessa crise que se abate sobre o nosso povo, face a essa onda de pessimismo que toma conta dos brasileiros, frente aos embates que o país atravessa, nós, os seus companheiros, trazemos na noite de hoje a nossa mensagem de fé, de coragem e de estima. Estamos convidando todos os espíritas para se engajarem nessa campanha. Há urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. É preciso modificar esse clima espiritual. Os espíritas não devem engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, infundir ânimo, reaquecer esperanças e despertar a fé. O desânimo de seus companheiros, o desalento, a descrença, a incerteza, o pessimismo andam juntos e contagiam muito sofrimento, enfraquecendo o indivíduo, os grupos, a própria comunidade. Então, quem tiver oportunidade pode pegar na internet, tem essa mensagem inteira, em que o Espírito Amigo nos conclama a marcharmos otimistas, corajosos e não nos deixarmos abater pelo momento de desânimo que lá em 2015 nos atingia e agora em 2019 continua nos atingindo. São tantas dificuldades que nós encontramos, tantas adversidades, problemas inúmeros. Nós tivemos problemas, tragédias no nosso país nesse começo de ano e em alguns momentos parece que nós, até nós outros espíritas, nos esquecemos das realidades, nos esquecemos das necessidades que os espíritos têm para evoluir e passam, invariavelmente, também por esses momentos de grande provação para nós, às vezes, individualmente, como também para a comunidade a qual nós pertencemos, para o nosso país, para a nossa cidade. Então, são coisas que são necessárias. É por isso que a doutrina espírita é esse consolador, porque é o consolador do Espírito. Já estamos explicados como o próprio codificador, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz também porque a doutrina espírita é esse consolador. Porque, indiscutivelmente, a doutrina espírita tem essa característica de nos explicar, de nos esclarecer sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre os obstáculos, as causas de tudo isso. Nós encontramos resposta nos seus princípios. Nós encontramos resposta nas páginas dos livros da codificação, do porquê de tudo isso acontecer. E aí, por isso que nos consola, porque nos esclarece. Não é porque se nos apresenta coisas fantásticas e sobrenaturais. Muito pelo contrário. A doutrina espírita nos mostra que tudo que nos acontece é natural. Vem das leis de Deus. E aí nós prestamos atenção nas palavras que o Espírito Amigo, Eurípides Barçanufo, grande espírita, trabalhador, que o próprio Chico Xavier diz que compara a vida de Eurípides Barçanufo
a vida do próprio Jesus. São palavras de Chico Xavier. Tal a grandiosidade moral de trabalhador do bem que esse Espírito foi na Terra e que continua hoje no plano espiritual trabalhando por todos os espíritos, inclusive pelos espíritas. Quem já teve acesso, quem já leu o livro Transição Planetária, identifica no relato de Manuel Filomeno de Miranda a respeito do trabalho excelente que Eurípides Bassanuto faz no plano espiritual, inclusive montando um hospital para os espíritas caídos. Então, essa vamos dizer assim, a introdução que nós queríamos fazer, porque nos serve de alerta. E quando nós falamos de doutrina espírita como consoladora, para que ela possa nos consolar, nós temos que entender os seus princípios, entender aquilo que causa todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa dificuldade que nós passamos na existência. E nós não podemos entender isso sem a compreensão da divindade, sem o entendimento do que é Deus para nós. Isso é imprescindível. Por isso que Allan Kardec, de uma forma tão coerente, tão bela, colocou como primeira questão do Livro dos Espíritos, base de toda a doutrina que nós abraçamos por filosofia de vida, a pergunta sobre o que é Deus. E talvez, quando nós conseguirmos ser maduros o suficiente e nos entregarmos a Deus, essa questão seja apenas a necessária para que nós possamos nos consolar diante de qualquer tribulação das nossas existências. Porque quando Ele nos oferece a resposta de que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, isso deveria ser a certeza absoluta das nossas existências e o que deveria guiar os nossos passos em todos os momentos. Porque tudo vem de Deus. Tudo o que nos acontece e que nós passamos a nossa existência é permitido por Deus. Quando Kardec fez esse questionamento, não foi vão, não foi, vamos dizer assim, a sorte, não foi por um motivo casual. Ele colocou para que nós entendêssemos que esse é o princípio maior que nos governa. E sem ele, sem esse entendimento, dificilmente vamos viver uma vida equilibrada, em paz e feliz. Porque a conceituação de Deus é essencial para qualquer um de nós. Porque diante dessa certeza de que Deus é a inteligência suprema e a causa de todas as coisas, nós nos consolamos interiormente quando as dificuldades, os problemas, as dificuldades se nos apresentam. Essa conceituação, esse momento é imprescindível para todos nós. Porque Deus cuida de cada um dos seus sonhos, de cada uma das suas criaturas. E nós temos que ter isso como certeza em nossas vidas. Porque muitas vezes, eu digo algumas vezes isso, e as pessoas até podem achar que eu estou exagerando, parece-me, inclusive eu falo por reflexões da minha própria existência, da minha vida, das minhas atitudes, que muitas vezes nós não sabemos, eu não acreditamos em Deus. Porque é muito fácil abrir a boca e dizer que acredita em Deus. É muito fácil abrir a boca e dizer que se segue Jesus. É como uma frase de um para-choque do caminhão que dizia assim, ter Jesus é fácil, ter Jesus no peito, difícil é ter peito do que andar com Jesus. Há uma diferença. É muito fácil você vestir uma camisa, Jesus é 10, Jesus é bom, Jesus é isso e aquilo. Então andar com Jesus no peito é fácil. Qualquer um anda. Inclusive porque é aceito pela maioria das pessoas. Agora, ter peito de andar com Jesus. O exato dos procedimentos, né? Exatamente. Aí é outra coisa. Aí é bem distinto. Então a mesma coisa acontece
nós, às vezes, estamos atribulados, e aí nos lembramos de Deus. Mas muitas vezes nos lembramos de Deus como alguém que deve fazer aquilo que nós acreditamos que é melhor para nós, apesar dele ser a inteligência suprema e saber o que é melhor para nós. Muitas vezes nós queremos que Deus haja conforme as nossas necessidades, as necessidades materiais, irrefletidas, imaturas do nosso comportamento, da nossa ainda caracterizada inferioridade que prima pelos interesses pessoais, pelo apego às coisas materiais. Então, muitas vezes nós queríamos que Deus cuidasse da gente segundo os nossos pré-requisitos, segundo as nossas vontades. Mas Deus é a inteligência suprema e nós deveríamos confiar nele sempre. O que nos parece que muitas vezes isso não ocorre. Kardec, lá na questão 963 do Livro dos Espíritos, falando da intervenção de Deus nas penas e recompensas, ele faz o seguinte questionamento: como cada homem pessoalmente Deus se ocupa, não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? E aí os Espíritos responderam: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Na questão 964, ele pergunta novamente: mas será necessário que Deus atente a cada um de nossos atos para nos compensar ou nos punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Deus, é a resposta dos Espíritos, tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Ele criou as suas leis, que são imutáveis como o próprio Deus. E todos nós, quer queiramos ou não, estamos submetidos a essas leis. E quando nós infringimos a lei, violamos a lei, nós temos a consequência disso. Porque, inclusive, é uma das leis, lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos tem uma reação. É por isso que Ele cuida de cada um de nós. Todas as criaturas, é interessante ele dizer tudo que Deus criou, tudo. Deus cuida de absolutamente tudo. Alguém me disse há um tempo atrás que Deus tem filhos, que nem todo mundo é filho de Deus. Existem criaturas de Deus. Você concorda com isso? Eu disse não. Todos nós somos filhos de Deus. E Deus nos ama igualmente. Igualmente. E ama igualmente tudo que Ele criou. Tudo. Por isso que quando Jesus nos recomenda que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, quando Ele fala do próximo, Ele fala de todo o próximo. De tudo que Deus criou. Não são só as pessoas, os nossos irmãos, é tudo. É por isso que nós temos que ter cuidado com tudo que nos circunda. Com o nosso planeta, por exemplo, ao qual nós tratamos tão mal, porque Deus criou a Terra. Deus criou todo o universo. E nós somos muitas vezes irresponsáveis e cuidamos tão mal da casa que nos guarda, da casa que nos recebe, para que nós possamos evoluir. Somos imensamente irresponsáveis, muitas vezes, com o nosso planeta. A grande maioria de nós. Amar o próximo também é amar as outras coisas que Deus criou. Então Deus está em tudo.
pode tudo e sabe tudo. São os seus atributos infinitamente bom e justo. Então, esse Deus, ainda que nós não consigamos entrar na natureza íntima da divindade, porque nos falta o sentido, segundo nos diz os Espíritos, dos questionamentos que Allan Kardec faz a respeito de Deus, ainda assim, todos nós temos esse sentimento íntimo, que está lá na questão 5 do Livro dos Espíritos. De onde vem o sentimento que as criaturas humanas têm da divindade? O que é que isso quer dizer? E os Espíritos respondem: quer dizer que Deus existe. Porque todos nós, desde a mais tenra, do momento mais simples, ainda tão ignorantes que éramos, nos vários estágios pelos quais passamos, tínhamos a ideia intuitiva de que existe um ser superior a nós outros. E aí, à medida que nós evoluímos, essa ideia também evolui e cresce. Hoje nós entendemos Deus bem diferente do que entendíamos quando éramos crianças. E a cada momento que nós amadurecemos, entenderemos mais. Pelo menos isso. E quando evoluímos, mais ainda. É lógico que Jesus entende Jesus de uma forma, que entende Deus de uma forma e eu entendo de outra. É o mesmo Deus. O que é que muda? A criatura. O ser, o Filho de Deus. Então Jesus entende Deus muito mais profundamente do que eu, porque ele tem condição para isso. Mas ele ama Jesus do mesmo jeito que me ama e ama cada um de vocês. Ontem uma amiga estava me dizendo que ela tem a mania de... Ela trabalha num estabelecimento comercial, né? E ela fica e vê o movimento da rua e ela disse que passou alguém com aquelas motos que fazem aquele barulho imenso, né? Aí ela olhou e disse: que horror, né? Essa pessoa, eu detesto quem passa fazendo esse barulho. Aí o esposo dela olhou e disse: é interessante, né? Você detesta quem passa fazendo barulho, mas tem tanta gente que gostaria pelo menos de escutar o barulho e não pode. Aí daqui a pouco passou outro com o telefone, né? Essas pessoas que infelizmente ainda não conseguiram se educar, porque às vezes a gente só se educa depois da dor, né? Depois que sofre. Eu, por exemplo, só me eduquei de não andar com o celular dirigindo depois que levei 2 multas. Aí eu aprendi, né? Porque assim, a lei dos homens ainda é, vamos dizer assim, não tão evoluída quanto a lei de Deus, mas de vez em quando funciona e é bom para a gente aprender. Então nunca mais eu atendi telefone. Aprendi a ser mais responsável, porque não é desculpa. E aí alguém passou e ela reclamou também. Aí ela olhou e disse: mas o que é que eu tenho com isso? O que é que eu tenho com isso? De reclamar dos outros. Reclamar do comportamento dos outros. Porque muitas vezes nós fazemos isso, como se o outro não tivesse o direito também de errar. Ou quando nós julgamos o outro, porque a gente esquece isso, de que o outro é tanto filho de Deus como nós. E ele tem as mesmas necessidades de aprendizagem que nós temos. Então, muitas vezes, a gente esquece disso e não consegue identificar no outro a criatura, o Filho de Deus, tal qual nós somos. Porque Deus nos ama igualmente. E aí eu trouxe um texto, uma página do livro Vida Feliz. E é uma página que eu tenho muito carinho por ela. Porque essa lição do Vida Feliz é muito utilizada principalmente nos momentos difíceis. Que às vezes a incerteza nos bate. Às vezes a gente esquece de tudo que aprendeu. E aí a lição 149 do Vida Feliz. Depois, quem tiver o Vida Feliz pode acessar. E aí Joana de Ângeles, de uma forma tão sintética, mas tão profunda, nos diz o seguinte: Deus conhece o teu destino e comanda o teu outro. Acho que só essa frase já valeria toda a mensagem. Deus conhece o nosso destino.
Deus comanda nossas vidas. Nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Deus conhece o caminho que cada um de nós vai seguir. Ele nos deu o livre-arbítrio, mas Ele é onisciente e tudo sabe. Então Ele sabe o caminho que nós estamos vivendo. E comanda nossas vidas, sem nos tirar o direito da escolha, porque as suas leis são aplicadas a cada um de nós. O que te ocorre mereces a fim de conquistares novas marcas na escala da evolução. Isso é crucial. O que acontece com nós outros, nós merecemos. Nós precisamos. Nós necessitamos. Porque quando a enfermidade aparece, ela aparece por algum motivo. Ela aparece porque em algum momento eu infringi a lei. Eu infringi a lei, a minha consciência marcou isso, porque dela ninguém foge. Nós podemos nos esconder dos olhos do mundo, mas nós não nos escondemos de nós mesmos, da nossa consciência, onde estão escritas as leis de Deus. E essas leis, nós sabemos quando desobedecemos, quando violamos. E todas as vezes que nós violamos a lei divina, isso traz uma marca em nós. E nós sofremos por isso. Por isso que nós adoecemos. Indiscutivelmente. A doença não vem de fora, a doença vem de dentro. Das nossas culpas, dos nossos conflitos, dos nossos problemas que nós acarretamos quando nós violamos a lei. Então, tudo o que nos acontece é porque nós merecemos, é porque nós precisamos. Então, não adianta dizer, não, acho que foi um erro de cálculo da divindade. Eu não devia ter nascido nessa casa. Eu não devia ter nascido na Paraíba. Eu devia ter nascido num desses países da Europa em que as pessoas adoram visitar, porque são lindos, porque não faz calor, porque não falta água e tantas outras coisas que as pessoas acham que é uma maravilha. Mas se a gente nasceu na Paraíba e às vezes tem alguns probleminhas, é porque a gente merece. Se a gente nasceu naquela família, é porque a gente merece. Se a gente está casado com fulano ou ciclano, é porque a gente precisa, porque merece. Então, assim, para quê? É porque Deus está querendo fazer algo ruim com a gente? Não. É porque Ele quer que nós conquistemos aquilo que a gente ainda não conquistou. Então, tudo isso é oportunidade de crescer. Porque Deus nos conhece. Então, a família é difícil, é porque a gente precisa. A gente tem algumas encrencas para acertar. A gente tem algumas arestas para parar. A gente tem que aprender a amar. Estamos em dívida e Ele nos dá a oportunidade, através da reencarnação e do esquecimento do passado, para a gente fazer isso. O trabalho não é o que eu queria. E muitas vezes o trabalho não é o que a gente quer, porque a gente não foi para a nossa verdadeira vocação. Então você está sofrendo por sua opção. Não, que aquele ser professor, eu sempre falo muito. Tem uma amiga minha que hoje a filha dela fez Enem esse ano, e aí nós estávamos lá no seminário de miércoles assim, e ela fez aí um caminhão de pontos, né? 700 e não sei quanto alto aí de pontos, e ela disse assim, imagina, ela podia ter caído em qualquer coisa, mas ela quer fazer educação física, ou então matemática, vai virar professora, bichinha. Eu digo, isso é de espírito evoluído. Eu cheguei à conclusão de que a pessoa abnegada que vira professor, por essa vocação do amor ao ensino, isso aí, a abnegação tem que ser espírito evoluído, porque ser professor no Brasil não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Então, alguém que vai e ama aquilo que faz. Porque muitas vezes a gente, não, vou ser professor não, porque não dá estágio, não dá dinheiro, não dá isso, não dá aquilo. Eu vou ser, aí você arruma uma profissão, profissão da moda, eu vou virar youtuber. Né? Então, você vira youtuber, né? A galera mais nova sabe o que eu estou dizendo. Para ser
assim vai para ganhar dinheiro e muitas vezes extremamente infeliz. Muitas vezes extremamente infeliz. Então tudo que nos acontece nós merecemos. Porque senão Deus não seria justo. Vocês concordam? Tudo que acontece é porque nós merecemos. E porque nós buscamos isso. E ela continua dizendo: Deus é Pai misericordioso e vela por mim. Alguém duvida disso? Alguém duvida que Deus vela por nós? Quantas vezes aquela dor de cabeça nos livrou de uma queda moral lá na frente? Ai, a dor de cabeça é imensa. Não vou sair no bloco do carnaval, nem sei se aqui em Esperança tem. Então, estou com dor de cabeça, não vou conseguir sair no bloco e está doendo. Não estou dizendo que quem sai no bloco está em queda moral ou isso. Não é isso que eu estou dizendo. Cada um no seu momento. Nós podemos estar no nosso momento de amadurecer e de melhorar. O outro vai ter o momento dele. Isso aqui não é aflito. Eu só estou fazendo só estou dando um exemplo. Então, a dor de cabeça. Por quê? Porque talvez se você fosse fazer uma besteira imensa, Deus vela por cada um de nós. E aí ele não, vamos lá, tal. Às vezes a gente é teimoso e aí faz uma besteira imensa. Na maioria das vezes nós somos. Mas Ele está cuidando de nós. Jamais te consideres desprezado, resvalando pela rebeldia e pela blasfêmia. Jamais. Nós nunca somos esquecidos de Deus. E nós não temos o direito de abrir as nossas bocas e dizer que Deus esqueceu de nós em qualquer momento. Em qualquer momento. Inúmeras vezes nós esquecemos dele. Inúmeras vezes nós esquecemos de Deus. E que Ele está conosco o tempo todo. Mas Ele jamais esquece seus filhos. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Resignação e coragem. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, na lição O Dever, se não me engano, do Espírito Lázaro, está lá no capítulo 17, no Ser Perfeitos, o Espírito nos diz que a resignação é a obediência do coração, é a aceitação do coração. Então, nós sentimos que em algumas circunstâncias nós devemos ter coragem para enfrentar as dificuldades. E mais ainda, aceitar as coisas que nós não podemos modificar. É a oração da serenidade, aquela oração é essa. Senhor, dá-me a necessária serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar as que eu posso. E sabedoria para discernir uma da outra. Para diferenciar uma da outra. Existem coisas na nossa existência que nós não conseguimos mudar. Tem coisa que a gente não pode. E a gente tem que entender isso. Senão nós continuamos imaturos. Nós continuamos reclamando de coisas que são necessárias. Eu brincava ontem à noite, porque eu estava fazendo uma palestra sobre reencarnação, e eu disse que muitas vezes, nas outras encarnações, nós estragamos todo o potencial que nós tínhamos. Eu digo, olha, eu tenho certeza, quase absoluta, sem precisar fazer a terapia de vida passada, que eu devo ter, na última existência, 1,80 m. Por aí. E aí, dessa vez, eu fui diminuída. Porque não devo ter dado valor àquela altura toda. E aí, estou aqui, eu com menos de 1,60, sofrendo, né? Porque parece que tudo foi feito lá em cima. O ventilador ainda veio que liga ali. Mas tudo fica lá em cima. Os armários, o camarada manda fazer os armários da cozinha, o paraíso da casa é a cozinha, o melhor quarto. Então tá lá, tudo lá em cima. Aí você, desse tamanho, né? Não consegue pegar as coisas. Isso sem falar quando tem que andar de ônibus, né? Pegar lá em cima. Imagine como eu sofria quando ia para a universidade. Mochila nas costas, para pegar, meu amigo, era terrível. Então, assim, tem que aprender a dar valor, inclusive à altura que tem. Fazer o bem, se não usa bem, vem sofrer. Então, o que é que eu posso
fazer nessa existência? Né? Eu posso usar um saltinho mais alto, mas não tão alto, porque depois o joelho reclama, né? As senhoras em questão sabem que às vezes reclamam o joelho, mas não tão, mas eu posso crescer um pouquinho momentaneamente, mas não vai ter coisa, isso aqui eu não vou poder mudar. Tem coisas que eu posso, isso não. Então eu vou viver reclamando, porque eu sou desse tamanho. Em compensação, sou linda. Eu vou reclamar, sempre é uma coisa boa. Ou vocês não se acham lindos quando se olham no espelho? Cada um de nós é filho de Deus. Essência divina, somos lindos. Isso aqui é só casca. A casca e perece, se transforma. Nós somos muito mais do que isso. Então, resignemos-nos diante daquilo, nos diz Joana Dias, que a gente não pode mudar. Coragem para mudar o que a gente pode. É isso que a gente precisa. É isso que Deus espera de cada um de nós. Deus não tem preferências e nos ama. Gente, olha assim, olhe mesmo o cabelo daquela mulher, lindo, não dá uma volta. Aí a autora diz, menina, olha, todo crespo, maravilhoso, está sempre reclamando dessa menina. Como se o outro, não, tu viu, né? Olha, fulaninho, olha aqui, na universidade eu me lembro disso. Eu tinha uns colegas que eram assim, top, né, na inteligência. Aí eu vou dizer, como é que pode fulano inteligente, o outro desse jeito? Como se Deus tivesse dado uma coisa melhor a um do que a outro, e não é. Porque nós temos necessidades. E alguns têm todo. Olha, qual é a definição de espírito? Está lá na questão 76 do Livro dos Espíritos. Qual é a definição de espírito? São os seres inteligentes da criação. São os seres inteligentes da criação. Pela própria definição, todos nós somos inteligentes. Porque todos nós somos espíritos. Agora é lógico, tem uns camaradas que pegam os teoremas matemáticos e destrincham. Quando você olha para aquele negócio, para mim parece um dinossauro, um monstro terrível. Porque meu esposo mesmo trabalha com uns danados, uns teoremas lá, um negócio que eu olho e digo, não me mostre, que é para eu não ter pesadelo, fico para você. Mas ele acha lindo. Né? Ele acha lindo. Aí outro chega num lugar desse e diz assim, mas rapaz, a gente podia botar um quadro aqui, a gente podia ajeitar ali. Um ambiente consegue arrumar, distribuir, fazer inúmeras coisas. Aí quer dizer que um é menos inteligente do que o outro? Não. Cada um no momento da sua necessidade, usando a inteligência que lhe é característica, no momento que lhe é preciso. Então Deus não privilegia ninguém. Ninguém tem privilégio. Deus não tem preferência. Deus não prefere a mim, porque sou espírita, do que o outro que não tem religião. Não. Deus nos ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que te irão beneficiar. Com amor. Joana Dias não quer só que a gente mude, quer que mude com amor. Porque em doutrina espírita não tem esse negócio de facilidade. A gente tem que trabalhar e trabalhar muito. É por isso que muita gente não se agrega às fronteiras, às fileiras espíritas. Porque é para fazer, é aquela resposta, 642, se não me engano, do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou, basta para que a gente avance, não fazer o mal. As espíritas dizem, não. Você está achando que é assim. Não é só não fazer o mal. Você tem que fazer o bem. E mais. O bem no limite das suas forças. É só isso. Simples assim. E mais. E mais. Aqui é para mudar as coisas. Mas é para mudar com amor. Com amor. Porque aí é que vale. Por fazer por obrigação, por fazer. Não fazer a palestra, me chamar, não, de todo jeito eu vou fazer. Não, é para fazer com amor. É para estudar, é para trazer o estudo dentro da doutrina espírita, com amor pela doutrina espírita e pelas pessoas que vão nos ouvir, em toda a tarefa. Ah, a família está difícil, para vencer as dificuldades, é com amor, é para aprender,
Então, esse é o remédio para os nossos problemas. E ela encerra dizendo: desesperar nunca. Desesperar nunca, porque Deus cuida de cada um de nós, em todos os momentos. E se nós estamos passando por alguma dificuldade, essa dificuldade quer nos dizer algo. Essa dificuldade é uma lição para todos nós. Entregar-se a Deus é algo extremamente difícil ainda, porque nós não compreendemos essa, vamos dizer assim, não quero usar a palavra maravilha porque parece que é sobrenatural, essa magnitude, essa grandiosidade que Deus é, a essência de cada um de nós. É porque nós ainda não entendemos. Parece que nós verdadeiramente não confiamos, porque no momento em que entregamos a nossa vida a Ele, no sentido de que ajuda-te, o céu te ajudará. Devemos lembrar disso. A passagem do Evangelho, quando Jesus nos conclama, dizendo: pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Qual é o homem, pois, que dá uma pedra a seu filho quando lhe pede pão? Ou lhe pede um peixe e lhe dá uma serpente? Se, pois, sendo mal como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. Mas faça. Porque aqui Jesus condiciona. Para que nós possamos receber, a gente tem que buscar. A gente tem que dar o primeiro passo. É por isso que é entregar-se a Deus. A decisão é nossa. Ele está conosco todo o tempo. Estejamos também com Ele. Então, é esse o processo. É essa ação, a atitude de entregar a nossa vida a Deus. Fazendo aquilo que nós devemos fazer. Ajudando-nos, caminhando, modificando, nos resignando. E todo esse arcabouço de virtudes que nós temos que ter. Mas sabendo que Ele está conosco constantemente. Essa é a proposta. De entregar a nossa vida a Deus, agindo coerentemente com suas leis. É para isso que nós estamos aqui. É por isso que nós recebemos esse Consolador, que enche nossas almas de alegria, quando nós o utilizamos no nosso dia a dia. Porque doutrina espírita não é doutrina para ser usada única e exclusivamente dentro do centro espírita, nas nossas conversações, ou quando nós enviamos mensagens belíssimas que os Espíritos nos trazem através das nossas redes sociais. Não é para isso. Doutrina espírita é para ser vivida desde o momento em que nós acordamos até depois que vamos dormir. Pela responsabilidade que nós temos de tudo que nós aprendemos. E ela nos conclama a entregar a nossa existência, a nossa vida a Deus. Tomando as atitudes como nós devemos tomar, coerentes com aquilo que Jesus nos mostrou. Esse é o Deus que nós sabemos que existe. Esse é o Deus que cuida de cada um dos seus filhos, que não tem privilégios. Esse Deus que nos ama incondicionalmente. A frase talvez mais equivocada que eu já escutei, que eu já vi, é que Deus é fiel. Isso é um fato. Não precisa ser dito. A questão da fidelidade é nossa. Nossa para com Ele, para com suas leis, para com o amor que Ele tem por cada um de nós. Entregar-se a Deus é uma atitude extremamente corajosa e não vai ser, de forma nenhuma, uma atitude comodista. É uma atitude de trabalho, de renovação, de reeducação, mas acima de tudo, de fé naquele que nos criou e que nos ama em todos os momentos de nossa vida de espírito. Para encerrar, eu gostaria apenas de ler um poema que, na verdade, é a música do acorde, eu acho que todos conhecem, mas que é extremamente significativa, porque nos mostra de uma maneira tão bela onde está Deus. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais, responde às pressas, o materialista.
Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz, na natureza. Percebo Deus na mão que acaricia, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Eu vejo Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Escuto Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa e sinto Deus na paz, na alegria. E todos nós, certos de que Deus está conosco todo o tempo, encontremos esse Deus em nós e vivamos confiantes e felizes, que Ele comanda a nossa vida, conhece o nosso destino. Amemos a Deus em tudo, em todos, porque Ele nos ama incondicionalmente. Sejamos assim mais tranquilos e mais felizes diante de quaisquer atribulações que estejam em nosso caminho. Muita paz a todos, que Jesus nos ilumine. Muito obrigado. Leu o poema. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais, responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz, na natureza. Percebo Deus na mão que acaricia, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Escuto Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa e sinto Deus na paz, na alegria. Eu queria cantar, mas infelizmente minha voz não traiu uma coisa que eu tenho que me resignar nessa existência. Para cantar ficou difícil, mas quando o acorde canta isso é muito bonito. E ainda vou adiantar e ordenando, dizendo: se você puder deixar comigo, eu quero tirar chefe para dar para o pessoal. Tá certo. Ok? Então, se alguém quiser, e ordenando, quiser continuar com alguma colocação ou alguém, fica à vontade. Nós temos tempo. Eu queria só falar um negócio. Era ouvindo a palestra e lembrando de um louvor que uma pastora canta, e todas as noites eu adormeço ouvindo esse louvor, né? Aí, assim, eu uso a internet a meu favor. Eu faço dela, assim, um objeto de estudo e de consolo. Então, eu fico ouvindo os louvores, sejam eles cantados por pastoras ou por padres, não importa, fala de Deus, né? Então, o título desse louvor chama-se Eu Cuido de Ti. Ele se refere a Deus, né? Da forma que o evangélico vê, nós evangélicos vê Deus, né? Lógico. Aí, assim, eu, com esse sentimento, eu estou até a letra, e eu achei muito interessante, assim, o tema de hoje, né? Entrega diária, né? Porque, assim, quando eu escuto esse louvor, embora ele não seja, assim,
uma música cantada por espíritos, pela pastora evangélica, da forma como eles enxergam Deus, né? Claro. Mas isso aqui me toca muito, né? E fala dos nossos medos, né? Que a gente tem que, todos os dias, encontrar esses medos dentro de nós e tentar vencê-los. Eu vejo como os nossos desafios, né? E quando eles não cabem mais em nós, a gente tem que buscar Deus mesmo, né? Da forma que a gente consiga enxergá-lo, né? Buscar Deus até pegando uma rosa, roubando um jardim, como eu já fiz, eu pedi alguém, que estava buscando Deus, naquele sítio, naquele perfume, aquele prazer. Aquele prazer é permitido por Deus, que nada acontece por acaso, é tudo que acontece. Até roubar uma rosa do jardim ser pedido, Deus permitiu, né? Mas eu respeitamos se for pecado. Com certeza. Mas assim, tem uma razão disso aí, né? Então ele termina, começa falando assim, quando todos os meus meses já não cabem mais em mim, né? Aí por diante, aí acaba, parece que falando assim, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Ele repete, né? Esse letra, né? Aí eu acho muito interessante. Eu fico buscando, eu escuto muito Elizabeth Lacerda, né? Eu escuto uma música que originalmente foi gravada com o pai Marcelo, né? Inclusive, os espíritos cantam muito essa música, né? Se louvor, seja lá o que for puxando, né? E escuto também cantoras evangélicas que me tocam muito e me faz assim, acalmar, me faz serenar, me faz me estruturar. Me harmonizar, pronto, é isso, essa palavra, né? Me ajudar a me harmonizar e deixar as perturbações de lado, né? É muito interessante. Uma pergunta no livro dos Espíritos, que Kardec perguntou qual seria a melhor religião. Os Espíritos dizem que toda religião que leva o homem a Deus é boa. Então, qualquer religião que leva o homem a Deus, o problema não é a religião, o problema são os religiosos, infelizmente, que não entendem a religião. Então, na maioria das vezes é isso que acontece. Qualquer lugar que nós escutemos músicas ou que tem algum texto, alguma coisa que fala sobre Deus e que nos serve, que seja feito, porque Deus está em todos os lugares, está presente em todas as religiões. Isso a gente sabe. Todos nós seguimos, né, os ensinamentos de Jesus. Se as pessoas não entendem em profundidade, muitas vezes se equivocam. Hoje nós estávamos assistindo, estava passando na TV, um filme, acho que não sei se vocês já viram, Cruzada. É um filme meio antigo já, né? Mas é um filme que conta a história de quando deixa eu ver, eles eram o quê? Ingleses, eu acho, né? Ingleses, o pessoal da época das cruzadas, e estavam tomando Jerusalém e tal, e os muçulmanos estavam querendo Jerusalém de volta, porque Jerusalém era deles, né? Então, assim, e aí tá aquela briga, e a gente acha interessante porque os ocidentais, né, que eles vão para a guerra e gritam, o exército do Cristo não pode ser derrotado. O exército do Cristo não será derrotado. Isso é a vontade de Deus. E do outro lado, eles dizem, essa é a vontade de Deus, que eles também vão para a guerra. Então, assim, Deus é colocado totalmente equivocado naquelas frases. Deus jamais gostaria, Ele não quer que seus filhos estejam brigando, muito menos em nome dele, porque nós não temos necessidade disso. Mas era isso que nós entendíamos, porque ninguém se engane que a gente devia estar por ali fazendo as nossas, né? A grande maioria. E aí nós vemos a infantilidade de alguém achar que Deus lhe dá o direito de massacrar os seus irmãos, porque eram todos irmãos. E aí para eles tomarem algo físico, unicamente físico.
E é muito, eu achei interessante, porque cada um de um lado dizia assim, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não era nenhuma das duas, mas eles não entendiam. Então a grande questão é, o que é que nós fazemos da religião que nós temos? Porque em essência todas elas foram criadas por dentro. Em essência. Né? Todas elas foram criadas para tornar a criatura humana. O importante não é a religião, é a religiosidade. Isso é que é importante. Eu penso que todas as denominações cristãs, a finalidade principal é a reforma íntima. Eles só continuam. Os evangélicos falam assim, mudança de vida, né? Nós chamamos reforma íntima. E realmente, se você for analisar bem direitinho, a gente mudar de comportamento, mudar de pensamento, mudar de atitude, todos são únicos, só que são mostrados de formas diferenciadas. Mas no fundo, não é a reforma íntima, assim que eu entendo, né? E na própria palavra diz assim, conhecer de tudo e reter o que é de Deus, né? Então, assim, eu não sou evangélica, mas eu retenho os valores que me fazem bem. Entendeu? Não tem tantas coisas, não seja de Deus. Mas, por quê? Onde existe nós humanos, né? Nós espíritos, né? Vamos falar do, né? Nós espíritos, seja ela aonde for, tem falhas, porque nós somos imperfeitos. Nós erramos, aonde quer que esteja, não é verdade? Então, assim, eu acho que é por aí. Né? O bom é você retirar, né, o que te faz bem, o que te completa, o que você acredita que seja de Deus. Né? Olha só, pessoal, ainda podemos, alguém se quiser fazer mais uma colocação. Ninguém quer mais não? Eu falei muito. Então, assim, às vezes eu me questionava muito, sabe, Cláudia, assim, meu Deus, tanta informação, os valores tudo bonito, né? Aonde a gente está, como bem colocou Socorro, sempre a harmonia, sempre, e por quê? Ou então, para quê? Ainda, a gente continua a entender que é tão simples e ao mesmo tempo tão difícil. Porque amar a Deus, amar, como você disse, o próximo. Mas a gente só quer amar aquele próximo que está bem facinho. Está aqui, uma harmonia linda, maravilha. Basta uma palavrinha que um já se cilindrou, o outro já saiu, o outro já não ficou. Aí eu chego à conclusão que é porque a gente ainda precisa estar ouvindo. Que a gente deixa na consciência. E por que a gente está precisando dos livros, das palestras, das coisas? Para nos lembrar, não é? Você colocou muito bem. E essa dificuldade, eu escutava em uma das falas do Vitor, que eu tive no início, ele dizendo, aquele morador de rua, aquela pessoa que está ali, eles são fortes. Talvez se fosse eu não conseguia estar ali. Então, se eles estão naquela provação, eles são fortes. A gente pode amenizar, pode, dando um abraço. Não é só dar um alimento, um agasalho e jogar, mas dar uma fé. Então, é simples amar a Deus. Porque é nas atitudes, nos gestos, não que a gente vai ser convivente com os erros, mas a partir do momento que a gente tem a caridade, pelo menos não julgar, não, tá, né? Então, a gente entende que, como você colocou, a gente está aqui para aprender a amar, né, Val? Porque só o amor constrói. E essa frase é toda uma construção do dia a dia. É na tolerância, é na paciência, é nesses atos. Eu não vou mais subir mais nada. Eu agora vou ver seu prato e comer uma coisinha. Porque a coisa mais bonita é do vovô, é as coisas. E eu? Aí por isso que eu estou assim nesse questionamento. Aí diz a Luísa Pires, a terra é o lugar de prosperação, estamos estagiando. Tem uns que ainda não querem nem ouvir. Tá? E lá no Twitter, que a gente já sabe um pouquinho. Nós já estamos ouvindo. Vamos levar tempo ouvindo e vamos. Depois saímos desse estágio já para a prática. Então a gente já evoluiu um pouquinho. Precisamos muito ainda, precisamos. Porque um dia eu fiz a pergunta a ele, estou muito agoniada, porque eu sei ainda faço esse parabéns. Você vai estar só ouvindo, mas chegar o momento de praticar. E aquele que, né? Paulo tem uma frase que ele diz assim, ele disse, né?
Não, o bem que eu quero eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse ainda faço. E a gente Sou uma bagunça. E a gente, mesmo como espírito, mesmo como cristão, quando a gente vê uma atitude ontem, né? Eu digo, a gente tem que orar pelas duas famílias. O taxista vai colocando, o cara vai chegando. E ele não teve nem tempo, o cara saiu, conversou com ele nem falou nada, tinha os filhos, morreu. Aí, olha aí, duas famílias. Era o momento de desencarnar? Ou não era? Mas o que a gente faz? A menina estava ali em casa, isso é um. Eu disse, não, briga, vamos orar. Não estou dizendo que a atitude foi correta, mas vamos orar. Porque olha a situação, é orar e vigiar, que a gente não sabe o momento, não é? Então, mais uma vez, em nome da casa, a gente agradece a você de coração, muito bom. Vamos nos encontrar no Rio, se Deus quiser, certo? E estamos sempre solicitando, e sei que você vai estar sempre assim com a gente, com muito amor, com muita gratidão que nós lhe recebemos. E leve mais um abraço para o pessoal lá por desvendar. Uma folha que cai, numa nuvem que vai para além do infinito ficar, num imenso clamor na escuridão. Ouço a mão de Deus, minha alma tocar, o meu sangue a correr, coração a bater, a sorrir quando estou cego. Sinto a força de Deus, junto aos caminhos meus, nas palavras e mesmo em sonho. Deus está presente quando eu canto. Deus está presente quando eu choro, e em meu canto ele me consola. Deus está comigo nesta hora. Deus está presente quando eu canto. Deus está presente quando eu choro, e em meu canto ele me consola. Deus está comigo nesta hora. Numa nuvem que vai, ou no resto de amor, na canção que eu ouço tocar, na criança sorriu, na chuva cair. Sinto a mão de Deus, minha alma tocar. Deus está presente quando eu canto. Deus está presente quando eu choro, e em meu canto ele me consola. Deus está comigo nesta hora. Deus está presente quando eu canto. Deus está presente quando eu choro, e em meu canto ele me consola. Deus está comigo nesta hora. Me disseram para ir procurar a ajuda que tanto busquei. Me mandaram sair para olhar muitas casas que amparo na lei. Já cansado de voltas bater atributo do meu coração, quando a luz da estrada avistei, muito tempo veio em vão. Decisão minha mente tomou, hoje eu sinto que quero vencer. A mudança acabei de agarrar, não sou mais maltrato e o prazer. Se você como eu insistiu, novos ares pra nossa missão, hoje a porta do sonho se abre.